Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, um domingo a todos. É bom estar aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você que está em casa a orar nessa hora pela vida da Isabela, que estará ministrando o livro de Jó. No livro de Jó vamos estar dividindo em duas partes, né? Hoje ela estará ministrando a primeira parte desse livro. É um livro longo e um livro que tem algumas complexidades também. Eu quero convidar você a orar ao Senhor conosco agora pela vida da nossa irmã. Oremos. Senhor, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado pela Escola Bíblica Dominical. Obrigado, ó Deus, pela vida da Isabela que ministrará o estudo nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, para o louvor da tua glória. Vem falar aos nossos corações, Pai, através da ministração da aula que ela estará fazendo nesse dia, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Paz, irmãos. Hoje na nossa aula nós vamos estudar o panorama do livro de Jó, que é o primeiro dos livros poéticos da Bíblia. Como o livro ele é bem extenso e também tem uma história extraordinária, nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos estudar a primeira e na próxima aula nós vamos estudar a segunda parte do livro, tá bom? O autor do livro, ele é desconhecido. Uns defendem que foi Moisés, outros defendem que foi Salomão, mas a gente não vai entrar nesse detalhe porque dá muito pano para manga. O versículo-chave está em Jó 42:5 e a sua palavra-chave é o sofrimento. Logo no primeiro capítulo do livro, ele nos traz os três personagens principais: Jó, Satanás e Deus. O livro gira em torno do sofrimento de Jó e, em última análise, fala sobre Deus e sua soberania sobre o sofrimento. Na verdade, a soberania de Deus sobre o sofrimento é a principal preocupação do livro. Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1, do 1 ao 8, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquete em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e o sacrificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Bom, Jó é o primeiro personagem, né? E ele é descrito como rico, porém reto, sincero, que amava Deus e desviava-se do mal. Ele era casado, possuía 10 filhos e provinha da terra de Uz. Provavelmente ele viveu na mesma época que Abraão, mas que um dia ele perdeu tudo o que ele tinha. Vamos ver aqui, ainda no capítulo 1, versículo 13 a 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó, ele disse: Os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova.
Entrando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Então, de uma hora para outra, Jó perdeu tudo que tinha, todos os seus rebanhos, todo o seu sustento, e inclusive todos os seus 10 filhos. Irmãos, Jó aqui, ele é declarado, na verdade, como reto e íntegro 3 vezes nos primeiros capítulos. Uma pelo autor e 2 por Deus. Justamente para nos mostrar que o que Jó estava passando não era uma medida contra uma medida de um castigo contra um pecado específico que Jó tivesse feito. Jó, na verdade, ele era inocente. Veja bem, ele era inocente, mas ele não era sem pecado. Inocente porque ele não tinha feito nada que justificasse tamanha aprovação. Mas lógico que ele era um pecador porque era filho de Adão, assim como eu e você. Por esse fato de Jó ser inocente e de não ter cometido nada que justificaria essa tamanha aprovação, esse livro ele faz perguntas difíceis sobre a natureza do sofrimento e sobre Deus, e levanta questões sobre a vida. Ele faz as perguntas porquês. Por que o sofrimento? Por que agora? Por que tanto? Por que dessa maneira específica? Depois de Jó, o livro nos mostra o segundo protagonista, que na verdade é o antagonista Satanás. Ele aparece somente no início do livro e ele é apresentado para nós como um andarilho, um sem-lar que precisa prestar contas a Deus. E o fato dele precisar prestar contas de Deus significa que de maneira nenhuma ele se assemelha a Deus em poder. Portanto, o dualismo, que é o bem versus o mal, não é um motivo suficiente para o sofrimento, porque o bem e o mal não são poderes iguais. Mas, todavia, Satanás ele existe e ele está em oposição direta a Deus. Mas ele não tem controle, porque é Deus que permite e restringe ele a provar Jó. Satanás ele se apresenta perante Deus e Deus pergunta de onde vens. E ele fala de rodear a terra. Então Deus pergunta a ele: observaste meu servo Jó? Isso quer dizer o quê? Que foi Deus que apresentou Jó a Satanás. Então Deus estava no sofrimento de Jó. É claro que Satanás está ligado ao sofrimento dele, porque na verdade é ele que o toca, né? Ele que faz com que todas essas coisas ruins acabam acontecendo. Mas foi Deus que permitiu. Foi Deus que deu a permissão. Satanás ele é mentiroso, irmãos. Ele é trapaceiro, mas ele não tem o controle das coisas. Quem controla tudo é Deus. Tudo está debaixo do controle dele. E depois Satanás, o terceiro e último personagem principal que o livro nos mostra é Deus, com, digamos, o problema da dor. Veja bem, o sofrimento ele existe no mundo, correto? Mas por que Deus, que é soberano, todo-poderoso, permite que o sofrimento ocorra? Se ele é todo-poderoso, por que ele não impede? Não é?
Mas se a gente for em Jó, ainda no capítulo 1, versículo 21, nós vamos ver o que Jó disse. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. São lindas palavras, né? De um homem que teve uma perda inimaginável. É difícil compreender, irmãos, a profundidade dessa dor que Jó estava passando. E qual a resposta dele? Qual é o reflexo de piedade de Jó? É admitir e reconhecer a soberania de Deus. Porque nós devemos lembrar que tudo que acontece, seja de bom ou seja de ruim, está debaixo da soberania de Deus. Tudo que acontece de bom ou de ruim é para a honra e glória do nome de Deus. Nada acontece sem a permissão dele. Ele é completamente soberano. Mas o problema aqui talvez seja entender como Deus pode ser soberano e permitir essas coisas acontecerem. Essa é a questão, justamente essa é a questão que Jó vai enfrentar no decorrer de todo o livro, porque ele não compreendia o porquê aquilo ali estava acontecendo. E no capítulo 2, Deus ele permite que Satanás toque a saúde de Jó. E começa a aparecer feridas terríveis por todo o corpo de Jó. E aqui no versículo 9, a mulher de Jó diz o seguinte: Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E o que ele responde a ela no versículo 10? Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O que Jó está querendo dizer aqui com receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? O que ele está querendo dizer aqui é que é o que eu falei antes. Tudo é para a honra e glória do nome de Deus, tanto bem quanto mal. Tudo provém de Deus, tudo está sob o controle de Deus, tudo está sob a sua soberania, né? Mas depois disso, Jó, ele começa a descer por um caminho um pouco escuro. Ele vai fazer diversas perguntas difíceis, perguntas sobre a moral, perguntas teológicas e até perguntas acusatórias. Jó ele vai questionar os caminhos de Deus, a vontade de Deus, ele vai questionar a justiça de Deus. E nós também já experimentamos momentos assim, né? Talvez não tão intensos quanto os de Jó, mas quantas pessoas perderam a fé em circunstâncias assim? Se questionando se Deus é grande, por que ele não impede que certas coisas acontecem, dizendo que eu não posso crer num Deus que deixa esses tipos de coisas acontecerem. E essa, irmãos, é uma ladeira bastante escorregadia para a incredulidade. As pessoas ficam com raiva de Deus, elas ficam magoadas com Deus, mas não com o verdadeiro Deus, mas sim com um Deus que elas mesmas criaram para satisfazê-las, para servi-las conforme a conveniência. Mas pensando nisso, como nós responderíamos? Pense em como você iria responder se algo dessa natureza acontecesse. Deus nos livre disso, Deus nos guarde disso. Mas pense, você gostaria de responder como Jó? No capítulo 1, versículo 21, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se sim, você tem que analisar melhor esse texto até que ele vire um reflexo, até que ele vire um instinto. Porque se no maravilhoso, soberano propósito de Deus algo dessa natureza acontecesse, é assim que eu gostaria de responder. Para mim, para minha família,
para Deus, para minha igreja, para o meu bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sei que Ele me ama e eu sei que Ele sempre me amou. Mas, depois dessas palavras bonitas de Jó, no capítulo 1, versículo 21, depois que ele responde a sua mulher, ele vai começar a trilhar, como eu falei, por caminhos um pouco mais escuros, um pouco mais pesados, né? No capítulo 3, ele vai soltar um lamento. Vamos ler aqui no capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-o as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre nos números dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e sua música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos à canseira, porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei. Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jaziera e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam, exultam, achando a sepultura. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estivesse descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Esse, irmãos, ele é um lamento de maldição. Ele não está direcionado a ninguém específico. Ele não está direcionado a Deus. Talvez nós devemos encarar esse lamento como uma das mudanças de humor que Jó passou devido à sua grande perda. Existem momentos de euforia, existem momentos de uma paz especial, existem momentos em que tem um senso maior da presença de Deus, e existem momentos em que Deus parece estar distante. E é justamente esse momento que Jó está vivendo. Mas antes de a gente julgar essa passagem, que na verdade é bastante chocante, nós devemos considerar alguns pontos, né? Porque
Jó, aqui, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele prefere que a sua mãe o tivesse abortado do que ele ter nascido e ter passado por isso tudo, na verdade. Mas quando ele fala aqui que ele não queria viver, ele não tá falando de maneira nenhuma em suicídio, tá? Ele tá falando, na verdade, que ele quer que Deus faça isso por ele, que Deus apague o dia em que ele nasceu, para que ele possa ter repouso, para que ele possa ter sossego. Jó aqui está num momento bastante sombrio, é a noite escura da alma de Jó. No capítulo 1, ele teve essa grande perda, mas ele ainda estava confiante. No capítulo 2, ele continuou confiante, mas chegou aqui no capítulo 3, ele desceu profundo. E muitas das vezes nós também descemos tão profundo como Jó. Então, antes da gente se apressar para julgar, vamos considerar alguns pontos. O primeiro, o tempo. Quanto tempo se passou desde o capítulo 1 ao capítulo 3? A Bíblia não fala quanto tempo se passou. Dias, semanas, meses, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que o tempo, ele influencia muito no nosso humor. Ele influencia na nossa perspectiva e ele pode até minar as nossas esperanças, dependendo da circunstância. O segundo ponto é, os amigos de Jó já estavam com ele nesse momento. Eles chegaram ali quase no final do capítulo 2. Só que eles chegaram, o que eles fizeram? Sentaram ao lado de Jó, nada falaram, nenhuma palavra de apoio, nenhum consolo. Eles apenas sentaram e esperaram. E essa atitude dos amigos de Jó nos dá a entender que, na verdade, eles estavam esperando que Jó morresse, né? E o terceiro ponto, que na verdade é o mais interessante de todos, é o silêncio de Deus. Deus não fala nada. Deus deixa Jó se lamentar. Deus deixa Jó pensar um pouco. Deus deixa que os amigos de Jó façam discursos e que Jó tente se defender, para só lá para o final do livro onde Deus responde a Jó. E é interessante por quê? Porque é comum nos outros livros do Antigo Testamento que tenham visões, que tenham profetas, que tenham alguma mensagem de Deus mostrando o que estava de errado, dando algum aconselhamento, chamando, algum profeta chamando para o arrependimento, mas aqui não há nada. Não há nenhuma visão, não há nenhum profeta. Jó praticamente está sozinho com os seus pensamentos. E isso é um ponto a considerar também. Por quê? Porque o que estava acontecendo com Jó, a perda grande, inimaginável que ele teve, porque ele não só perdeu as riquezas, o seu sustento, ele perdeu também seus filhos, né? Para um pai, isso é muito pesado, muito triste, uma tragédia, na verdade. Então, eu acredito até que nessa hora aqui, Jó poderia até estar considerando aquilo que a sua esposa disse, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então ele solta esse lamento, é um lamento chocante, né? Essa passagem é tida como uma das mais pesadas e sombrias, escuras, né, da Bíblia. Então, para mim, ela só perde para Jesus no Getsemane, quando ele ora a Deus e pede para que, se possível, que passe o cálice. Então, esse lamento de Jó, ele vai longe, ele vai muito longe, mas nós devemos
nos compadecer desse homem e tentar entender que é difícil nós compreendermos a relação entre Deus e o sofrimento. Porque essa é uma ladeira, como eu disse, bastante escorregadia para a incredulidade. Demais. Porque nós começamos a ter pensamentos não muito bons a respeito disso, nós começamos a não conseguimos ver o além do nosso problema, nós estamos tão dentro, tão focados nele que não conseguimos ver o depois desse problema. Tá tudo, é como se você estivesse numa estrada, tivesse tudo nublado, você não consegue ver além dessa estrada, você não consegue ver se tem um caminho além disso, se você vai conseguir passar por isso ou não. É isso que Jó está passando. Nós passamos isso também, nós vivenciamos isso também, talvez não com tanta intensidade assim, como Jó está passando, mas nós temos a nossa noite escura da alma. Mas nós precisamos aprender com isso, nós precisamos aprender aqui com o livro de Jó e procurar um amadurecimento a partir desse sofrimento. E no caso do sofrimento dos nossos irmãos, estender o nosso apoio em oração em vez de acusá-los antecipadamente, tentar se colocar no lugar do nosso irmão e ajudá-lo como irmão em Cristo, agir, na verdade, completamente diferente do que os amigos, chamados amigos de Jó, agiram com ele, que sentaram ao lado dele sem nenhum tipo de apoio, apenas talvez esperando que ele morresse. Então, quando nós estamos vivenciando algum tipo de tribulação, algum tipo de sofrimento, nós devemos parar e pensar se queremos ser como Jó estava no capítulo 1, versículo 21, onde diz que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, e compreender a soberania de Deus naquele sofrimento, compreender que nós devemos aprender e amadurecer com Ele, ou se nós queremos estar como Jó no capítulo 3, descer para esse lugar sombrio e tenebroso na noite escura da alma e começar a questionar a soberania de Deus, começar a questionar a justiça e os caminhos de Deus. Então, que o livro de Jó possa nos ensinar a como nós, cristãos, devemos nos comportar com o sofrimento. Que esse livro possa nos ajudar a compreender que tudo está debaixo da soberania de Deus, que tudo é para a honra e glória do nome de Deus, que com isso nós devemos ter a nossa vida em oração, derramar a nossa vida em oração perante a Deus e confiar que existe um propósito através disso e confiar que tudo está debaixo do controle de Deus. Essa foi a primeira parte da nossa lição do panorama do livro de Jó. Na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos ver os discursos dos amigos de Jó. Nós vamos ver Jó se defendendo, de algumas acusações que são feitas a ele pelos amigos. Nós vamos ver Jó pedindo para ser julgado por Deus, e nós vamos ver a resposta de Deus e o desfecho, de toda a história de Jó. Então, espero vocês na próxima aula e fiquem com Deus. Amém. Louvado seja Deus por mais uma aula, de uma aula abençoada. Que Deus continue usando a nossa irmã como instrumento para abençoar vidas aqui em nossa igreja. Quero convidar você, nessa hora, a orar o Senhor comigo, a encerrarmos a nossa Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para o culto de logo mais à noite. Hoje estaremos estudando o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Voltaremos ao estudo de Apocalipse, nós estamos semana passada.
Quero convidar você a estar compartilhando esses estudos com seus amigos, suas redes sociais e levando a mensagem de Cristo aos corações que precisam ouvir a palavra do Evangelho. Vamos orar então? Em seguida a gente fala o nosso moto e encerramos a nossa EBD nessa manhã. Senhor, obrigado, Deus, por mais uma aula, por mais um domingo. Deus, obrigado porque mesmo sem poder estarmos juntos, podemos estudar a Tua palavra e aprender mais de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta palavra venha falar aos nossos corações, que a história de vida de Jó e a ação soberana de Deus, Pai, em tudo que Jó enfrentou, que possa também servir para nós de conforto e consolo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a ler comigo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um bom domingo a todos e até logo mais à noite, em nome de Jesus.